cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas. Ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento. Sobretudo nos dias de hoje, em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós neste momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos. E esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas. Nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, falar, a posicionar-se, e isso vai gerando um déficit. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos. Porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade, tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca na história da humanidade as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa, porque muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro. E outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco. Quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas. Quantas pessoas morreram por não saberem
Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje, claro. As coisas não mudaram, o sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós, com os olhares auxiliados pela ciência. Nós já sabemos que cigarro mata. Então, se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso. Faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram os seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, e eu não gosto de retiro para muita gente. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu?
De vez em quando, um grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiro, ou o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não. Um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos, eu preciso notícia do meu marido, preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa e olha lá. Em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada,
é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo. Porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia. Você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades? Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência
de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de chegar? Com você que hoje, no dia de Todos os Santos, quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante, de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. E ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada,
que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você. Por aquilo que você fez. Ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver em o diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples. Para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. A sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Deus nos acorda para isso o tempo todo. Para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades, para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana.
quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos. Porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência. Perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito. E muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem. Porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca. Ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele. Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder baixar a guarda para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar
já são dignos de você confiar a sua vida. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé? A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja, e que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio
nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate. Mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. E justamente por causa disso não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material,
a riqueza espiritual ela não ocupa espaço, ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais, diferente dos acumuladores. É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Porque é o ter sem espiritualidade. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali as pessoas que transitam por ali se amam. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você está acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato. De perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro.
É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera, de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível, por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Agora, a regra é interessante para a gente entender a vida afetiva. Por que eu tenho tanta dificuldade com aquela pessoa? É o resultado nosso. O encontro gera um resultado humano, existencial. Por que eu gosto tanto de estar com aquela pessoa? Por causa daquilo que ela provoca em mim quando ela me encontra. Existem pessoas que conseguem extrair de nós o que as outras não conseguem. Eu estou passando por uma experiência muito interessante, que é de ser biografado. O biógrafo, que é o repórter Rodrigo Alvarez, aliás, eu me sinto extremamente honrado de ser biografado por um homem da grandeza do Rodrigo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano. Um ser humano extremamente capacitado, sensível. Rodrigo atualmente é correspondente da Rede Globo em Berlim, mas eu o conheci em Jerusalém, durante o Pentecostes do ano passado. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para o Rodrigo, e antes da entrevista, fui até o Gilberto, da Obra de Maria. Pelo amor de Deus, conversa com o Rodrigo ali, que ele precisa depois fazer uma reportagem, e a gente acha que você, o senhor e o padre Reginaldo Manzotti é que deveriam conversar com ele. Aí tudo bem, ficamos ali batendo um papinho antes da entrevista, e ele ficou muito curioso com a minha maneira de ser padre no Brasil. E depois a nossa conversa continuou, mas não é isso que eu queria falar. Neste período de ser biografado, eu tenho que pôr minha vida na mesa, né? Eu tenho que lembrar fatos, pessoas que passaram por mim, que me ajudaram a ser quem sou. E o que é interessante é perceber, pegar esses personagens ao longo da minha vida e identificar o que cada personagem provocava em mim. E foi muito interessante identificar algumas pessoas do passado, algumas que já morreram inclusive, que são absolutamente responsáveis pela minha maneira de ser hoje. E eu já estava esquecido disso. Foi só no ato de contar a história, de ter que revirar esse passado para que o Rodrigo entendesse a minha vida e pudesse escrevê-la, é que eu fui tomando consciência da importância dessas pessoas na configuração do meu caráter. Elas arrancaram de mim sentimentos, posicionamentos, pensamentos, posturas que as outras não arrancaram. O resultado do outro em mim. Aquilo que nós provocamos quando estamos juntos. Você se casou assim. Se você investigou bem seu marido, se não foi na pressa,
Você se casou justamente porque você se apaixonou pelo que sobrava entre você e ele quando vocês estavam juntos. Era bom o resultado humano que você experimentava quando você estava a sós com ele. E é por isso que o amor tem de ser renovado depois. Porque à medida que chega um filho na família, modifica a maneira como vocês dois eram um para o outro. Terão de adaptar o amor. Da mesma forma quando alguém é arrancado. Por exemplo, um casal que perde um filho de acidente, uma doença. As estatísticas dizem que muitos casais, depois de enfrentarem a perda de um filho, passam pelo processo da separação. Sabe por quê? A psicologia explica, é muito simples. Porque a maneira de sentir e interpretar a ausência do filho é diferente no homem e é diferente na mulher. E às vezes não há entendimento, não há uma compreensão dessa diferença. Então, ou a mãe acha que o pai não está ligando para a perda, ou o contrário. Tudo vai depender da intensidade com que essa perda é sentida no coração de cada um. Não é interessante isso? Então, quando alguém chega, a relação dos dois é modificada. Mas também quando alguém é arrancado, a relação é modificada. É o que o outro provoca em nós. São os mistérios do nosso sentimento, minha gente. O ser humano é muito misterioso. É muito enigmático. Né, minha Bia querida? Minha produtora querida. Ela está ali no fundo dizendo a verdade, padre. Se estivesse sentindo profundamente o que eu estou dizendo. O ser humano é misterioso. É por isso que, gente, nós temos que frear muito a nossa língua para fazer julgamentos precipitados, para chegar a conclusões precipitadas. Nós somos puro mistério. A gente precisa muito mais se observar. É a observação que vai dando a gente condições, habilidade para lidar com o outro, para ser pai dele, para ser mãe, para ser irmão. É assim. Sem essa observação, a gente não chega nem a saber o que o outro provocava em nós. E você sabe que quando a gente tem essa sabedoria, esse pensamento um pouco mais profundo, a gente começa a entender até o porquê que a gente tem implicância daquela pessoa. Porque é natural, não tem como evitar. Algumas pessoas a gente é mais simpático, outras menos. Eu sei que algumas pessoas querem que eu não sinta isso porque eu sou padre. Me desculpe, não é assim que funciona. Eu não tenho direito de desprezar ninguém, não tenho direito de tratar ninguém mal da mesma maneira como você não tem. Não é porque eu sou padre. Não é porque eu sou um menino educado pela dona Ana. Agora, o meu sentimento de querer proximidade com esse ou com aquele, me desculpe. Isso é humano. Eu não tenho o direito de negligenciar a minha oportunidade de ser padre na vida de alguém. Mas eu tenho o direito, sim, de eleger os que participarão da minha intimidade. Padre Fábio, gostaria de saber o seguinte: quando nós somos magoados e perdoamos as pessoas, mas lá no fundo do nosso coração a gente ainda sente uma tristeza, isso é sinal de que a gente não perdoou realmente? Maria, o perdão ele não é uma como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão.
Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu, mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na sua palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar. Ele chega a ser radical em dizer, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo ele fala, não só 7 vezes 7, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar. E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, Às vezes eu fico pensando que nós, porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio. Que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno. Daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde. Os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus. Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço. A substância que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade. Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito. Há vacinas que os períodos são mais longos. 2, 3, 4 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses. Para você estar de fato protegido. Eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não.
A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa, a gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar, a gente falava aqui dos livros anteriormente, quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não, mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus, cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração. É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído, uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão. Põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro, porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar, você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Que o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego? No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como esse exame vai identificar as toxinas que nos adoecem. São os hormônios que são contrários a nós, que até engordam. Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular.
E você bobão achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também. Sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!